Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Em honra ao nosso Senhor. Vamos cantar para Ele, né? Tu és soberano. Senhor,
soberano sobre os céus e sobre a terra, olha para nós com amor e com misericórdia. Obrigado por se importar com a nossa vida. Obrigado também por este dia, pela vida, o sopro da vida que o Senhor nos dá mais uma vez. E nessa manhã, que possamos declarar que somente o Senhor é digno desse louvor. Somente ao Senhor é este culto, Pai. Que não seja para nós, mas seja para Ti, Deus. Que esses louvores cheguem até o trono do Senhor, como um aroma suave, Pai. De lábios que confessam o Teu nome e de corações que vivem conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao único. Amém. Queria que você fizesse dessa música uma oração ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
mostre onde temos caído, onde temos errado, e possamos nos converter verdadeiramente a Ti. Abençoa cada faixa etária, que na sua linguagem possa a Tua palavra ser entendida por todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Bom dia. Bom dia. Nossa, eu já estava acostumado com o pastor, com o Alex, a trazer uma mensagem muito boa acerca do livro de Apocalipse. Daí, durante essa semana, a gente estava fazendo as nossas reuniões de segunda-feira e estava sendo feita a divisão dos trabalhos que seriam realizados. E na segunda-feira à tarde, o pastor chegou assim para mim e disse: mudança de planos, a IPD está com você. E daí eu pensei, vai me dar um tema mais tranquilo, né, para passar. Ele falou: não, você vai passar Apocalipse 15. Eu falei: sério? Sim, você vai passar Apocalipse 15. Tem material na internet, tem livros. Se você quiser acessar o nosso material aqui na igreja, pode pegar, fique tranquilo quanto a isso. Mas você vai passar Apocalipse 15. Daí, para tranquilizar meu coração, o Alex falou: Apocalipse 15 é um dos materiais mais complexos que eu já vi de Apocalipse. Eu falei: nossa, que legal. Deixaram justamente para o rapaz aqui, né? Mas enfim, a gente não pode, quando Deus nos chama para algo, a gente não pode recuar, né? E a gente tem que tomar isso para a gente encarar da melhor forma possível. E Apocalipse 15, pela leitura que eu fiz dele, é uma questão muito interessante, porque conforme a gente vai lendo, conforme até o próprio Alex disse, em alguns outros estudos, o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. A gente já percebeu que Deus gosta muito de usar o número 7, trabalhar muito com o número 7. Tanto a questão dos 7 selos, as 7 trombetas, agora as 7 taças, mas também o próprio livro de Apocalipse que é dividido em 7 sessões. E assim como o Alex, eu gosto de contextualizar bastante o assunto, para a gente poder deixar um pouco mais fresco na nossa memória, no momento de estudar o livro. Eu vou falar um pouco das sessões que já foram estudadas no livro de Apocalipse. Eu acho que isso vai ajudar todo mundo a ter um melhor entendimento. A primeira sessão do livro de Apocalipse está entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Lá ele vai falar sobre a pregação da palavra. A palavra é pregada, as igrejas são estabelecidas, as pessoas agora têm acesso à palavra de Deus, elas têm acesso à salvação, pessoas se convertem e outras pessoas têm seus corações mais endurecidos. Porque a pregação da palavra, como nós bem sabemos, ela não tem apenas a função de salvar, mas ela também é condenadora. Por que eu digo isso? Tinha um peso muito grande no meu coração quando eu ia evangelizar uma pessoa, quando eu ia fazer um estudo para alguma pessoa, que era assim: pregava a palavra, a pessoa tinha acesso àquilo que eu estava ouvindo e ela não se convertia. E não foi só uma pessoa, várias pessoas que eu falei, a palavra parecia que, em vez de fazer com que a pessoa se convertesse, o coração dela fosse amolecido, parecia que o coração dela se endurecia cada vez mais. Pessoas que eu preguei a palavra, que parecia que o coração ia ser trocado, o coração de pedra ia ser trocado por um coração de carne. Na verdade, o coração foi mais endurecido, ela se entregou mais à devassidão, ela se entregou mais às coisas do mundo, né? E aí eu percebo que tira um peso do nosso coração quando eu li que a palavra diz que o trabalho de converter o coração de alguém não é nosso, é do Espírito Santo. O nosso trabalho é pregar a palavra. Então a gente percebe nesse primeiro momento que a pregação da palavra ela é feita, mas existem corações que se convertem, glória a Deus por isso, mas existem corações que são mais endurecidos ainda. Isso é uma garantia que pode tirar o peso das nossas costas. Um dia eu ouvi um irmão dizendo para mim: eu fico tão triste porque às vezes eu prego a palavra, prego para aquela pessoa sempre, e parece que ela não se converte. Pode ser 2 situações: ou Deus ainda não quis que ela se convertesse, e mais à frente ela vai se converter, ou apenas o fato de que o coração dela está sendo mais endurecido ainda por causa da vida mundana que ela tem, por causa do desejo pelo mundo que ela tem, não pelo anseio de Deus. Então a gente primeiro tem que ter essa convicção. E essa primeira parte, essa primeira sessão do livro do Apocalipse, ela fala sobre isso, sobre a pregação da palavra e sobre o estabelecimento da igreja.
Segunda sessão do livro de Apocalipse, ela fala sobre a perseguição à igreja. Começa então a perseguição à igreja. Quando eu falo sobre essa perseguição, não é a grande tribulação, mas é a perseguição do mundo pela igreja, do diabo pela igreja. Ele começa a perseguir a igreja desde o começo da história. Se você olha lá no livro de Gênesis, o próprio momento em que Caim mata Abel, está acontecendo um tipo de perseguição aos filhos de Deus ali. E aquilo começa a ser travado, a gente vê isso ao longo da história, não apenas bíblica, mas na nossa história também. Pessoas que são perseguidas por causa do Evangelho há tantos séculos, por causa da palavra de Deus. Então começa-se essa perseguição, é a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos gera essa perseguição ao povo de Deus. Nós hoje em dia, graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, não somos perseguidos até o sangue, mas a gente é perseguido ideologicamente, politicamente. Se você olha os políticos que a gente tem hoje no Senado, qual que é a maioria da pauta deles? É uma pauta liberal, é uma pauta anticristã, é uma pauta que quer liberar tudo, em vez de querer trazer mais perto das convicções cristãs, da convicção de Deus, ela quer afastar Deus, ela quer excluir Deus da nossa vida. Esse é o principal objetivo dos nossos políticos, das pessoas que estão lá em cima nesse momento. Felizmente ainda temos pessoas de boa fé que estão lá lutando pelos nossos direitos, pelas questões cristãs, mas a maioria tem essa ideologia. E infelizmente digo que um dia isso vai aumentar cada vez mais, e o diabo, ele acha que vai ganhar nesse momento, mas Deus ele tem algo preparado para eles, e a gente vai ver isso hoje inclusive. Seção 3, entre o capítulo 8 e o capítulo 11, vai falar sobre o juízo de Deus que vem sobre o mundo. Esse juízo não é o juízo final, esse é o juízo que se refere às trombetas que o Alex e o pastor falaram. As trombetas elas não têm a função de trazer um derramamento da cólera de Deus, mas elas vêm anunciar. Qual que é o objetivo de uma trombeta, por exemplo, nas civilizações antigas, nos impérios antigos? A trombeta ela avisava quando tinha um inimigo chegando, ou quando tinha uma tempestade de areia chegando, dependia onde fosse o lugar, quando tinha algum povo estranho chegando perto daquele império, perto daquele local. As trombetas serviam exatamente para anunciar essa chegada. E isso que significa as trombetas de Deus, é um anúncio. E essas trombetas elas são reproduzidas através de acontecimentos que acontecem no nosso mundo, de avisos. Esse juízo de Deus, ele não é aquele juízo final, como eu disse, ela é um juízo preparatório, e ela começa a alertar o homem com algumas catástrofes, com alguns problemas, tanto que a gente pode reproduzir isso lá no livro de Gênesis, quando o próprio Deus fala para Adão: maldita é a terra por causa de você. Então vai começar a ter catástrofes naturais, pessoas vão ficar doentes, pessoas vão perder parentes queridos, E isso acontece não apenas com o mundo, mas também com os cristãos. Isso é uma ira geral de Deus, mas é uma ira misturada. É uma ira misturada com misericórdia, é uma ira misturada com graça, com benevolência, com a longanimidade de Deus. Não é aquela ira pura. Até o Alex ele usou o exemplo do vinho. O vinho no Antigo Testamento, e até mesmo na época de Jesus, era um vinho muito, muito pesado para se tomar. Era o vinho puro, não tinha como tomar. Tanto que o próprio Paulo vai falar para Timóteo, quando você for tomar vinho, toma vinho misturado com água, por causa dos teus problemas, dos teus grandes problemas gastrointestinais que você tem, toma o vinho misturado com água. É exatamente essa comparação que o livro de Apocalipse quer fazer em relação ao vinho. O vinho puro de Deus é destinado à cólera de Deus que será derramado sobre todo o ímpio. Agora, essa ira que ele está colocando sobre a terra, e que inclusive recai sobre nós, é uma ira misturada com graça, porque nós também recebemos ira de Deus. A gente pensa assim: não, nós estamos longe da ira de Deus. Isso é uma grande mentira, porque existe uma ira generalizada, assim como existe uma graça comum, existe também uma ira comum. Pessoas da nossa família não morrem, pessoas do nosso parentesco, ou amigos nossos, não ficam doentes. Olha o corona aí, não tem pegado tanto cristão? Tanto cristão é atingido por certos problemas, não tem cristão que morre de acidente de carro? Por que existem então pessoas cristãs que sofrem também? É porque a gente também sofre essa ira de Deus. Essa ira começou lá atrás, lá com Adão. Então existe sim uma ira que recai sobre nós
também. E essa ira ela serve como anúncio. Deus está falando, viu? Um dia vai chegar e que o juízo final de Deus, a cólera final de Deus, ela vai chegar e isso vai ser, e nesse momento não vai ter mais volta, não vai ter mais arrependimento. Ele derrama esse juízo prévio exatamente para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se arrependam. Para isso que serve esse juízo. Só que o problema é, a maioria das pessoas não se convertem, os ímpios não se convertem, mesmo tendo em vista todo esse juízo de Deus que recai sobre nós há tantos milênios. Né? As pessoas não se convertem por causa disso. Quarta sessão. E eu gostaria de fazer um adendo, na verdade, sobre uma passagem bíblica que me deixou muito mexido em relação a isso. No momento que eu estava estudando, eu comecei a lembrar de algumas passagens bíblicas e essa passagem eu acho que dá para exemplificar de maneira mais clara o que acontece em relação ao Apocalipse. Lembra que o Alex falou que a história do Apocalipse ela se repete ao longo da Bíblia? Ela se repete em várias sessões, e não é apenas no Apocalipse, isso é anunciado antes, e antes a gente já pode ter prévias de como será o Apocalipse, mas lendo o livro, eu percebi um exemplo que fica muito claro na nossa cabeça. A gente começa falando sobre a pregação da palavra. A pregação da palavra ela começou, vamos usar um exemplo que vocês conhecem muito bem, antes do Egito, a palavra ela foi pregada. Quando o povo começou a ser escravizado, sessão 2, ela começou a ser perseguida. O povo começou a ser perseguido, estava sendo escravizado no Egito. Sessão 3, o juízo de Deus vem, mas como forma de anúncio. O que aconteceu? Moisés não foi falar com o faraó e disse, viu, liberta o povo, senão vai cair um monte de praga aqui, vai levar todo mundo, vocês não vão gostar do que vai acontecer. O coração dele não foi endurecido, mesmo antes da perseguição, mesmo antes o aviso do juízo. Então veio o juízo prévio. Qual juízo prévio era esse? As pragas. As pragas vieram sobre o povo, mas teve algum egípcio que se converteu? O coração deles foi mais endurecido ainda, diante daquela cena. Até que depois de tanta coisa que acontece, o faraó fala, viu, pode ir. Só que quando parece que o povo de Deus está liberto, agora entra a quarta sessão. Os inimigos da igreja se unem e se levantam. É a grande tribulação. Alex falou sobre o dragão, falou sobre a besta que se unem, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta, se unem contra a igreja e começa a grande tribulação, que é o momento onde o cristão vai ser perseguido até a morte. Quem foi perseguido para ser morto depois que saiu do Egito? O próprio povo de Deus. O coração deles se endureceu de tal forma que eles falaram, vamos matar esse povo que está fugindo, que está saindo daqui, vamos matar eles. E foram atrás. Então Deus, de certa forma, arrumou uma forma do povo escapar, e quando o Egito achava que finalmente ia conseguir pegar o povo de Deus, a cólera de Deus agora sim se derramou sobre aquele povo e matou todo aquele povo que estava perseguindo o Egito, todo o povo do Egito que estava perseguindo o povo de Deus. Isso é a cólera de Deus, isso é o derramamento da cólera de Deus, que é o que a gente vai ver hoje, que é a quinta sessão do livro de Apocalipse. Existem outras 2 sessões ainda. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a quinta sessão, que se refere à taça da ira de Deus, que é o símbolo máximo da ira de Deus. A gente vê, como eu falei sobre o vinho quando ele é puro, ele é intragável. O vinho puro do Antigo Testamento que ele falava aqui. O vinho puro ele era intragável. E era esse vinho puro que seria derramado sobre todo o povo ímpio, sobre todo homem que não tivesse a Deus, sobre todo homem que rejeita a Deus. O que acontece com o homem que rejeita a Deus? O que acontece com aquele homem que não recebe a Cristo enquanto está em vida? Ou até mesmo em vida, em algumas situações como essa, né, se a gente levar em consideração a escatologia. E o que acontece então com o povo de Deus? O que o povo de Deus vai fazer? Em que situação ele vai se encontrar? É essa parte, essa cena preparatória do capítulo 15 que João faz em relação ao capítulo 16, que vai ser feito semana que vem. Capítulo 16 ele fala sobre os flagelos, os 7 flagelos. Cada posição, cada coisa que vai acontecer contra os ímpios, não contra o povo de Deus, né?
Semana que vem a gente vai ver sobre isso. Mas essa semana a gente vê sobre uma cena preparatória. Primeiro Deus ele prepara o coração de João para aquilo que há de vir, para depois ele falar realmente quais são os flagelos que vão acontecer contra esse povo, né? Então a gente primeiro tem que ter essa noção. Existe uma cena preparatória, as trombetas elas foram tocadas, e durante as trombetas, isso é muito interessante, a gente precisa ter na nossa mente, as trombetas elas são, como eu disse, uma forma de anúncio. Durante o anúncio, ainda há tempo de arrependimento, né? Ainda há tempo de mudança. Nós temos ainda como mudar, nós temos como nos arrepender, nós temos como pregar a palavra, as pessoas se converterem, né? Então, esse primeiro momento é muito interessante na leitura da palavra. Então, vamos abrir lá em Apocalipse 15 e vamos fazer a leitura do texto para a gente entender melhor o que realmente João quer dizer sobre o livro de Apocalipse e qual cena preparatória é essa. Acredito que todos já abriram. Então, vamos lá. Capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos tinham os 7 flagelos, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Bem, a gente vê a primeira cena sobre as 7 taças, eu me deparo com uma questão bem interessante. Uma taça, levando em consideração o vinho, tudo que a gente falou sobre o vinho ser a cólera de Deus, uma taça ela tem um limite. Quando você enche essa taça de vinho, não tem como encher mais do que até o limite dela, óbvio. E quando você enche mais do que ela possui, do que ela é capaz, aquilo começa a transbordar. O vinho começa a transbordar. E nesse mesmo sentido é a ira de Deus. Deus ele tem um limite, ele tem uma paciência. Deus ele tem uma longanimidade muito grande. Tanto que estamos há milênios ainda vivos. Mas existe um limite da ira de Deus. Deus tem uma paciência que um dia vai estourar. Nós mesmos somos bem menos pacientes do que Deus, né? Nós ficamos nervosos com facilidade, nós nos estressamos com facilidade, brigamos com facilidade e temos um desejo de fazer juízo muito maior do que de Deus, de certa forma, porque muitas vezes a gente quer fazer juízo pelas nossas próprias mãos. E Deus ele tem um limite também, assim como nós, só que ele é bem mais longânimo. Mas um dia esse limite chega, e o dia que esse limite chegar, esse vinho ele vai transbordar do cálice, ou seja, essa ira ela vai ser derramada. A gente fala sobre o sinal grande e admirável dos anjos e os 7 flagelos, pois com esse consumou a cólera de Deus, né? Esses anjos um dia vão ser libertos para derramar essa cólera, esse vinho puro sobre todo o ímpio. Gostaria de repetir isso. É sobre o ímpio que irá acontecer isso aqui, não sobre nós. Por isso a necessidade que a gente tem de entregar os nossos corações a Jesus. Porque se nós não entregarmos o nosso coração a Jesus, nós experimentaremos a ira de Deus. E por que isso é tão sério? Lembra de um homem
que estava lá dentro de um jardim e orava ao Pai, dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice. Conhece um homem assim? Já ouviram falar de um homem assim? Então, esse homem, sendo o próprio Filho de Deus, esse homem, sendo o próprio Deus, ele pediu ao Pai que afastasse aquela taça, aquele cálice dele, se possível fosse. Jesus ele não estava temendo os flagelos humanos. Jesus ele não estava temendo os açoites. Jesus não temia a zombaria que iam fazer dele. Jesus não temeria a cruz ou os pregos em sua mão, ou até mesmo a própria morte. Jesus ele não temia isso. Ele temia algo muito pior do que isso, que é a ira de Deus. Existe um homem apenas que suportou a ira de Deus. Esse homem foi Jesus. Ele suportou essa ira por causa de nós. E graças a ele a gente pode ter esse acesso ao Pai, e ele pagou já o nosso pecado. A gente não precisa passar pelo que ele passou. A gente não precisa passar. Mas porque ele é puro, ele era santo, mesmo ele passando por isso, ele reviveu, e hoje em dia ele é o Todo-Poderoso, e ele manda e reina sobre os céus e a terra. E graças a ele nós temos vida com o Pai. Só que os ímpios também passarão por esse juízo, sobre essa ira. Só que para eles não tem volta, porque eles não são puros como Jesus era puro. Somente alguém que era puro e sem pecado poderia passar por essa ira, por esse juízo, e não sofrer danos finais. Porque a ira não poderia matar o próprio Cordeiro, que era puro e santo. Então esse primeiro ponto a gente precisa ter em nossas mentes, inclusive quem está na live assistindo a gente. O Alex me deixou bem mais tranquilo, sabendo que não é só a nossa igreja que está assistindo a gente, mas também a igreja de Barracão. A igreja de Barracão também está assistindo a gente, então fiquei bem mais tranquilo agora, sabendo disso. Obrigado, Alex. Então, quem está assistindo a live, ou até mesmo alguém aqui, acredito que todos aqui são já remidos no sangue de Jesus, amém? Amém. Amém. Mas quem não assistiu, quem está assistindo ou quem está aqui e ainda não é remido pelo sangue de Jesus, saiba que ainda dá tempo. As trombetas elas estão sendo tocadas e ainda dá tempo da gente ter essa transformação do nosso coração e o próprio Jesus entrar em nós e nós não sofrermos essa ira. E gente, a ira não vai ser coisa fácil para quem passar por isso. Se o próprio Jesus queria passar isso para frente, imagina nós. Só que nós temos essa chance de não passar por essa ira. Então, fiquem ligados. Mas uma questão muito bacana é de que a palavra ela diz também onde que nós estaremos. Né? Logo na sequência, a gente vê como, ele diz ali no versículo 2, vi como um mar de vidro. Um mar de vidro. O que é mar no Apocalipse, ou até mesmo na Bíblia? O que ela fala assim, sobre mar? Mar ela significa multidão. Só que algo interessante que não foi dito, acho que nos estudos passados, mas que eu vi uma interpretação que me deixou até intrigado com essa questão. Mar não é simplesmente multidão, mas é multidão impura. Porque o mar, ele traz lodo, ele traz lama. É isso que ele produz embaixo dele. Então existe impureza no mar. Então, quando a gente fala sobre mar, a besta emergiu do mar, eu até falei para o Alex assim, na minha mente vem o Godzilla, sabe, saindo do mar. Assim, quando vem à minha mente uma situação dessa, eu percebo que há algo impuro, algo que não vem de Deus, né? Só que daí aqui no Apocalipse ele fala sobre o mar de vidro. Mar de vidro significa um mar purificado, ali ele diz, mesclado com fogo, purificado pelo fogo, né? É um mar puro, é um mar sem defeito, um mar limpo, um mar que brilha, né? É o mar de Deus, ele está na frente do trono de Deus. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, do número do seu nome. Quem são essas pessoas do mar de vidro? Quem são esses que estão à frente de Deus? São os santos, né? São aquelas pessoas que serão salvas. São os 144 mil. Somos nós. Nós estaremos diante de Deus. E nesse momento, Deus está acalmando o coração de João para aquilo que há de vir, né? Falando da vitória da igreja. E a vitória da igreja, irmãos, ela consiste numa questão
que muitos vão achar muito estranho, mas é a verdade. A vitória de Deus consiste na morte dos santos. A vitória dos santos, a vitória da igreja, consiste na morte dos santos que não apostaram, não apostaram da fé, né? Aqueles que não têm apostasia, aqueles que não fogem da fé. Isso consiste a vitória dos santos. E muita gente deve pensar, mas que vitória é essa que leva à morte? E numa das conversas, o Alex ele é incrível, sabe? Ele faz a gente pensar coisas que ele nunca pensou antes. A gente consegue pensar fora da caixa e daí sai umas heresias, né? Pode pensar umas heresias. Mas é interessante que a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Mas a morte, ela não é um símbolo de fim. Até porque para a gente morte não é aniquilação. Nós não queremos que a morte seja aniquilação como algumas religiões acreditam por aí. Mas a morte ela é uma passagem. E a gente vai passar dessa vida para uma vida eterna. Independente se com Deus ou sem Deus. A gente vai passar por uma vida eterna. Só que eu quero passar por uma vida eterna com Deus. Aí é que está. Então assim, Deus ele vê a morte dos santos como algo bom. Como uma vitória. Porque nós estaremos nesse mar de vidro, mesclado com fogo, entoando cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso, gente? Quem não gosta de música, meu amigo. Quem é desafinado que nem eu, pode ficar tranquilo que eu acho que lá no céu a gente vai ficar afinado, pelo menos. Mas lá, se você não gosta de música, comece a gostar, porque lá a gente vai cantar pra caramba. Mas eu acho interessante nesse versículo, nesse cântico de Moisés, que ele tem uma característica muito bacana. Você percebe que o cântico ele não fala assim, ainda bem que eu sou santo, ainda bem que eu segui a Deus, ainda bem que eu entreguei meu coração a Cristo, ainda bem que eu fiz coisas boas e por isso eu estou no céu. Ela não fala disso. Ela fala exatamente, ela dá exatamente glórias ao Senhor, glórias ao Deus eterno, glória ao Todo-Poderoso, e não glórias a nós, até porque no céu não tem lugar para soberba. No céu não tem lugar para soberba. No céu tem lugar para pessoas humildes que reconhecem que Deus é o nosso único Salvador e que nós não temos capacidade alguma de nos salvarmos. No céu não tem lugar para soberba. E eles cantam então o cântico de Moisés. Qual que é o cântico de Moisés? É interessante a gente falar mais uma vez sobre Moisés. Eu não tinha nem pensado sobre isso, mas em relação com o povo que escapou do Egito, eu acho que tem alguma relação o livro do Apocalipse com isso, sim. Parece muito claro para mim, pelo menos. Mas o cântico de Moisés, quando o povo ele é liberto, finalmente, do povo do Egito, né, quando acontece aquela ira de Deus e leva boa parte do povo do Egito no Mar Vermelho, eles cantam um cântico. Esse cântico é um cântico de libertação, é um cântico de vitória, é um cântico de remissão. Eles foram remidos daquela escravidão que eles tinham. Então eles cantam aquilo para comemorar. Finalmente fomos libertos da escravidão do Egito. Finalmente estamos longe dos flagelos do Egito, porque eles ficaram 400 anos. Muitos deles foram mortos, perseguidos, apanharam para trabalhar lá, foram escravizados, passaram por situações muito complicadas. Então finalmente eles se alegram com aquilo lá e comemoram, nós fomos libertos, né? Só que ele também fala aqui sobre o cântico do Cordeiro. Qual é o cântico do Cordeiro? A gente, no primeiro momento, o cântico de Moisés, ele os liberta da escravidão. E o cântico do Cordeiro, ele nos liberta da escravidão do pecado. Então nós conseguimos cantar finalmente alegres e que fomos libertos dos nossos pecados. Porque o nosso pecador ele vai acompanhar a gente até a nossa morte. Independentemente quão santo nós sejamos, né? Quão mais perto de Deus nós estamos, nós vamos pecar um momento ou outro. Porque essa é a nossa natureza. Existe uma certa escravidão do pecado ainda em nós, porque nós somos manchados pelo pecado. Nós não somos mais condenados por ele. Mas ele vai acompanhar a gente. E hora ou outra a gente vai pecar. A gente vai falhar. Com nós mesmos, uns com os outros, mas principalmente contra Deus. E um dia a gente vai poder cantar e falar assim, não peco mais, graças a Deus eu estou aqui, não tenho mais pecado na minha vida. E isso vai nos alegrar porque o pecado ele faz essa separação entre nós e Deus, né? Quando a gente peca, não sei vocês, mas quando eu peco, eu me sinto tão afastado de Deus.
Já teve algum momento, e isso aqui com os meus amigos a gente já está em acordo com isso, você pecou e você até pensou assim, de tanto que você estava pecando, será que eu sou salvo mesmo? Essa pergunta já me pegou várias vezes. Eu pecava e falava comigo mesmo, será que eu realmente sou salvo? Porque como é que pode, eu sendo filho de Deus, eu sendo remido pelo sangue de Jesus, conhecendo Jesus como eu conheço através das Escrituras, continuar pecando? Só que daí eu leio alguns livros de Paulo, sendo Paulo, né? Sendo um exemplo para nós, inclusive, falando assim, você não consegue imitar Cristo, pode me imitar. Né? Sendo um exemplo de cristão, ele mesmo disse, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior deles. Porque olha o tanto que Paulo conhecia Cristo. Ele estava muito próximo de Cristo. Eu acho que em vida ele foi o único que viu o céu. A pessoa viva que viu o céu, acho que Paulo foi o único que eu lembro nas Escrituras. Então imagina um homem que viu o céu, ter a capacidade de falar assim, eu sou o pior dos pecadores. Isso demonstra que ele se sentia, claro, o pior dos pecadores, porque ele estava tão perto de Cristo, ele via tão perto a santidade dele, e se ele fizesse qualquer pecado, que a gente, humanamente, tem aquele padrão assim de falar que do pecadinho, pecadão, né? Um pecadinho mais atenuado ali, a gente tem a tendência de falar assim, nossa, sou pecadão, mas imagina o Paulo. Contou uma mentirinha, falou que ia chegar às 9, chegou às 9h30. Contou essa pequena mentirinha. Ele se sentia o pior dos pecadores por causa disso. E a gente também, de certa forma, às vezes se sente tão sujo por causa do pecado, é porque a gente conhece o nosso Deus, a gente conhece o nosso Cristo. E quanto mais perto dele a gente está, mais pecador a gente vai se sentir. Mas enfim, eu gostaria de trazer algumas características desse cântico. A primeira característica, ela exalta a pessoa de Deus. Você vai ver ali no verso 3, ele vai falar assim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiramente, a gente reconhece, quando a gente estiver lá em cima da glória, como eu disse, não tem espaço para soberbo no céu, a gente vai reconhecer que Deus é todo-poderoso, e isso vai em contrapartida com o que foi pregado e foi ensinado nos estudos anteriores acerca do anticristo. O anticristo ele vai ser visto como uma figura implacável, como uma figura tenebrosa, como uma figura que vai trazer males para o mundo, principalmente para o cristão, com a perseguição e tudo mais. Ele vai ver como um ser quase que todo-poderoso por muita gente, mas só existe um todo-poderoso, e esse é Deus. Ele não é apenas todo-poderoso, mas ele também é Rei das Nações. Outra questão que o povo de Deus vai reconhecer isso naquele momento, porque também vai em contrapartida com o que foi pregado anteriormente, que o que o anticristo ele vai se tornar uma figura, uma figura escatológica, mas vai se tornar uma figura pública, um governante de alto escalão, quase que um imperador do mundo inteiro. Só que daí a Bíblia vem nos dizer que ele não é esse rei do mundo inteiro. Só existe um rei das nações, e esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele também é temível por todos. Quando eu falo que ele é temível por todos, estou falando que Deus ele é temível inclusive pelo diabo. Porque nós cristãos não precisamos temer o diabo. Tem gente que teme o diabo, ele tem medo do diabo. Não estou dizendo que ele não é poderoso, ele tem muito poder. Ele tem muito poder. Se ele não fosse poderoso, ele não tinha levado um terço com ele lá do céu. Imagina um cara que é astucioso. Astuto. Imagina um cara que tem uma lábia boa. É o tal do diabo. E ele leva tanta gente para o inferno com a lábia dele, com as coisas do mundo, com o brilho do mundo que ele traz para algumas pessoas, ele leva tanta gente para o inferno. Então, se há alguém que é poderoso em levar pessoas para o inferno, ele não tem poder de levar para o inferno, mas ele tem poder de colocá-las no caminho, de direcionar elas para o inferno. O único que tem poder de mandar para o inferno é o próprio Deus. Deus manda pessoas para o inferno? Manda. Porque Ele é o juiz. E Ele exerce justiça. Mas Deus não é amor? Deus é amor. Tanto que deu seu Filho unigênito para morrer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a questão é, Deus também faz justiça.
E a gente está vendo isso hoje. Deus também é justo. Então ele sim deve ser temível, porque até o diabo teme o nome de Deus. O diabo um dia ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E lá vai ficar pela eternidade. Tem muita gente que acha que o diabo ele é o comandante do inferno, né? Que ele é o cara que está lá no trono do inferno, que está lá para impor flagelos sobre as pessoas que vão ficar no inferno. Mas não é assim. Ele também vai sofrer lá, tanto quanto as pessoas que estiverem lá. Tem tanta gente que quer saber como é que é o inferno, né? Talvez tenha que falar. Mas o inferno não vai ser nada bom. Mas o diabo ele estará lá sofrendo tanto quanto as pessoas que estiverem lá também. Terceiro ponto sobre o primeiro ponto, ou melhor, quarto ponto. A santidade de Deus também ela é exaltada sobre aquilo que Deus é, sobre a pessoa de Deus. Deus ele é santo. Deus ele é perfeito. Os seus caminhos são retos. Não há defeito nele. Então, exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é santo. E a santidade, a gente costuma dizer que a santidade de Deus é tão grande que não aceita pecado ali perto dele. Não tem como você entrar com pecado no céu. Mas eu sou pecador, por isso que tem Jesus. Por isso que a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Para que o nosso pecado não fizesse essa separação mais entre nós e nosso Deus. Porque esse pecado estaria sendo coberto pelo sangue de Jesus. Alguém precisou cobrir esse pecado nosso. Segundo ponto sobre o texto, segunda característica sobre o cântico, ele exalta as obras de Deus. Ele vai falar aqui no versículo, deixa eu achar o versículo certinho. Versículo 3 mesmo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, os atos de justiça se fizeram manifestos, ali no finalzinho do versículo 4. Né? Deus ele se demonstra, as suas obras é a remissão que ele traz através de Cristo, e também a justiça que ele faz sobre os ímpios. As suas obras são perfeitas. Terceiro ponto é exaltar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, então, eles são retos, como eu falei, perfeitos. É a conduta de Deus, a sua forma de agir. Ele é perfeito, tanto na remissão, quanto na justiça que ele faz. Então, a gente tem que ter convicção de quem Deus é, como Ele é, o que Ele faz. Seus caminhos são perfeitos mesmo? Seus caminhos são retos? Esse é Deus. Deus ele é perfeito em sua conduta. Deus ele é perfeito em seu agir. Deus não é injusto quando ele manda uma pessoa para o inferno. Deus não é injusto. Deus está fazendo justiça. Porque vamos, cá entre nós, irmãos, alguém aqui merece para o céu? Alguém pode levantar a mão e dizer que eu mereço para o céu? Agora, quem merece ir para o inferno? Eu mereço para o inferno. Eu sou mau, eu sou pecador. Então, no lugar que eu deveria estar, só que Deus providenciou o céu para a gente. Deus, em sua grandiosa misericórdia, mostra que Deus não desiste de nós. Deus nos ama, mesmo a gente merecendo um inferno de fogo, mesmo a gente merecendo estar lá. Deus ele providencia uma escapatória. Deus ele providencia uma forma da gente sair de lá. A gente estava indo no caminho, como se a gente estivesse com uma faixa nos olhos, não sabendo para onde a gente estava. Tinha uma porta muito grande na nossa frente, um caminho muito grande, a gente estava indo por esse caminho. Mas Deus ele promove uma escapatória. É como se Deus ele tirasse as nossas vendas na hora e a gente olhasse e percebesse para onde a gente estava indo. Então a gente se converte, a gente dá essa volta, a gente vai pelo caminho estreito, que é mais difícil, a gente passa por certas dificuldades e certos flagelos que o mundo físico ele estabelece sobre nós. Mas o final dessa história vai ser um mar de vidro, onde 144 mil, onde os salvos estarão cantando o cântico do Cordeiro. E por fim, a quarta característica do cântico, ele exalta o triunfo final de Deus. As nações se prostrarão. Ela diz isso. As nações virão e adorarão diante de ti. Tem alguma outra passagem bíblica que lembra isso na cabeça de vocês? Uma que Paulo disse: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, independentemente de se ímpio ou se salvo. Os salvos se ajoelharão diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus Todo-Poderoso e o adorando. Os ímpios, por sua vez, vão se ajoelhar como pessoas derrotadas.
Pessoas que perderam a guerra. Sabe aquele povo que perde uma guerra e se ajoelha porque não tem o que fazer? Acabou. Percebe? Um dia não haverá mais chance de arrependimento. Quando essa cólera de Deus ela vier, não vai ter mais tempo de se arrepender. Já era. Acabou. Quando a cólera for derramada, acabou. Porque Deus deu várias chances para o mundo. Deus deu várias chances com as trombetas que foram alertando eles, um dia vai chegar os flagelos de Deus, um dia ela vai ser derramada. Ele avisou. Então a gente não pode dizer que ele não avisou, porque algum aviso foi dado. Olha quantos milênios ele tem nos avisado. E mesmo assim tem pessoas que não se convertem. Tem pessoas que não entregam o coração a Jesus. Um dia a ira vai chegar, ela está chegando, ainda não chegou, ainda há tempo de arrependimento. Mas quando esse dia chegar, acabou. Acabou. Então existe uma nova visão que João ele vai ter. Que João então, ele vê um tabernáculo e um templo. Ali quando ele fala, Deus envia os flagelos. Depois dessas coisas, olhei e abriu nos céus o santuário do tabernáculo do testemunho. Mais à frente, ele vai falar sobre o santuário se encheu de fumaça. Aqui ele está falando exclusivamente sobre o templo também. Quer dizer que vai ter um templo, um tabernáculo no céu? Não. Isso é uma figura de linguagem, isso é uma representatividade sobre a presença de Deus. Até porque o tabernáculo, o santuário, será o próprio Cristo, o próprio Deus. Não estamos falando de um espaço físico, estamos falando de uma representação. Isso significa ou simboliza a presença de Deus. E desse tabernáculo, o que vai sair desse tabernáculo? Os 7 anjos carregando as 7 taças. Eles são representantes do próprio Deus, porque são eles que são enviados pelo próprio Deus para derramar essa cólera sobre essa humanidade decaída, sobre essas pessoas que não receberam a Cristo. Nesse momento, gente, vou repetir para deixar bem claro na cabeça de vocês. Quando esse momento chegar, nós já estaremos no céu. Tá? Não vai recair sobre nós. Então é uma mensagem boa para a gente, pelo menos. Quando esse dia chegar, a gente já vai estar lá cantando o Cântico do Cordeiro, bem de boa. Tá? Essa é uma notícia boa para a gente. Então, ou talvez não, para alguns. Espero que seja uma notícia boa para todos aqui. Todos tenham a certeza de que um dia estarão lá cantando o Cântico do Cordeiro. Tá? E a analogia da fumaça. Lembra que ele fala aqui, no final do versículo, vou até repetir no versículo 8, ele fala, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. Lembram de uma situação também que o templo, o tabernáculo se encheu de fumaça? Quando o tabernáculo foi instituído, estabelecido pela primeira vez, Moisés e os sacerdotes não conseguiram entrar, porque o templo se encheu de fumaça, que era a glória de Deus. Aconteceu a mesma coisa com o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído, quando o templo foi construído, o templo se encheu também de fumaça. O que isso significa? O povo de Deus não conseguia entrar lá. O tabernáculo e até mesmo o templo, ele tem uma simbologia de um lugar santo onde você vai lá para interceder, onde você vai lá para orar, onde você vai lá para falar com Deus. Isso simboliza a presença de Deus. Então você só tem acesso de Deus dentro do tabernáculo. Só que esse momento aqui, os santos já estão no céu. Os santos já estão na glória de Deus. Aqui embaixo só tem os ímpios. E essa simbologia do templo e do tabernáculo está cheio de fumaça, quer dizer que não há mais forma de intercessão. Não tem mais como interceder. Não tem mais arrependimento. Não tem mais forma do ímpio ser salvo. O ímpio não vai mais ser salvo. Acabou. Já era o tempo dele. Então, percebam, templo cheio de fumaça, tem como entrar no templo cheio de fumaça? Não. Ou seja, acabou. O templo está cheio de fumaça, não tem mais como ele entrar lá, interceder, pedir oração. Os crentes que estão no céu não tem como interceder pelas pessoas que vão ficar aqui, pelas pessoas que vão sofrer esse flagelo. Não tem mais como. Era a última chance que eles tinham. E já indo para o final, existem 3 pontos que são bem claros nessa passagem.
A primeira é que ela é uma resposta de Deus ao último esforço do diabo. O diabo ele vai tentar derrubar os filhos de Deus através da perseguição, através do martírio. Mas Deus ele vai derramar a sua ira sobre esse povo. Vai derramar a sua ira sobre o diabo e sobre todo o povo ímpio. É uma resposta de Deus, é a vingança de Deus. A Bíblia fala que Deus ele é o nosso vingador. É Ele quem nos vinga, não somos nós que devemos procurar essa vingança. Quem nos vinga é o próprio Deus, Ele é o nosso Pai. Né? Quando alguém faz alguma coisa, as pessoas que são pais e mães aqui, quando faz alguma coisa com o filho de vocês não sentem uma vontade de se vingar? Claro que a sabedoria que Deus nos dá é de agir de uma maneira totalmente diferente. Mas eu, pelo menos, quando era do mundo, e alguém fazia alguma coisa para mim quando eu era pequeno, o meu pai tinha vontade de ir lá e bater no rapaz, o Piazinho, que falou torto comigo. Meu pai costumava falar que eu tinha que pegar uma cadeira e dar uma cadeirada na cabeça da pessoa. Meu pai era um pouco agressivo, mas é um agir que eu vejo na vida deles. Quando teve uma situação, eu gosto também de usar isso, uma situação na minha vida, onde um homem já bem mais velho, ele tinha, bem mais velho eu digo, era da idade do meu pai, não era da minha idade, ele quis brigar comigo. Teve uma situação assim, numa época que a gente ia voltar para a faculdade. E esse homem se enfureceu comigo, eu nem lembro porquê, para ser bem sincero. Mas ele queria brigar comigo. E quando meu pai ficou sabendo disso, ele ficou maluco. Ele começou a correr atrás desse cara. Correr atrás era tentar achar, pegou o carro, foi atrás para tentar achar a casa desse cara, porque meu pai estava louco para bater nesse cara. Meu pai, como um pai, né, na visão dele, do terreno, queria se vingar do que aquele homem quis fazer comigo. A gente nem chegou a brigar, mas meu pai ele quis se vingar daquele homem. E quem nos vinga é Deus, só que a vingança de Deus não é igual à vingança do meu pai. É uma vingança pura, é uma vingança justa. Né? Deus fará justiça dentre os homens. Segundo ponto sobre esse texto que a gente leu: os que parecem escapar agora, um dia não vão mais escapar. O que eu quero dizer com isso? Todo aquele homem que hoje em dia passa por cima em situações erradas, né? A gente fala, tanto assassino que é impune, sai impune, tanto bandido, tanto estuprador que é impune, tanto político corrupto que sai impune. Se ele não se arrepender, um dia ele não vai sair impune. Um dia o juízo vai recair sobre eles também. Sobre o povo que persegue o povo de Deus, sobre eles também, eles que se safam hoje em dia, né, que passam despercebidos diante de uma ira hoje em dia, um dia vão encarar uma ira no juízo final. Eles também vão perecer em algum momento. E o terceiro ponto, e eu acho que é o mais importante disso, que é o último, é sobre refletir sobre a nossa vida. Esse é o momento que a gente tem para refletir sobre a palavra de Deus. Apocalipse 15 é uma cena preparatória que Deus faz para João. Ele prepara todo um contexto para então ele mostrar para ele os flagelos que serão derramados sobre o povo ímpio. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe assim: Deus um dia ele vai demonstrar a sua ira sobre esse povo. Então ainda tem tempo da gente refletir sobre a nossa vida, a gente ver se a gente realmente é salvo, se a gente realmente entregou o nosso coração, porque nessas nossas conversas novamente, a gente percebe que tem muita gente que acha que é salvo, mas não é salvo. Tem muita gente que confessa com a sua boca que é salvo pelo sangue de Jesus, mas não reconhece isso no seu coração. E reconhecer que o coração não é apenas uma questão intelectual, é viver o cristianismo. Como é que pode uma pessoa que se diz cristã não viver o cristianismo? Não viver o que a palavra diz? Porque para você conhecer o Filho de Deus, você precisa conhecer isso aqui. A única forma de conhecer a Cristo é através da palavra dele. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Então, o cristão que é cristão, ele é praticante da leitura da palavra de Deus. E não apenas da leitura, mas a prática diária, a prática cristã. O cristão, ele vive isso aqui. E o cristão que vive isso aqui pode ter a certeza de que vai estar junto com os 144 mil e que será salvo. Então a gente precisa refletir isso, porque as trombetas ainda estão tocando,
Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo da gente se voltar a Cristo. E não somente nós, mas pregarmos o Evangelho também, né? E tanta gente que está aí fora que vai para o inferno, que vai sofrer esses flagelos, que vai sentir a ira e a cólera de Deus em sua plenitude. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é falar de Deus para as pessoas, é falar do sangue de Jesus. Porque essas pessoas também precisam ser alertadas que um dia o juízo final vai chegar. E se elas não entregarem o coração delas para Jesus, elas vão sofrer esse juízo. Aí não tem mais volta, aí não tem mais arrependimento, aí acabou. Aí eu queria terminar com uma pergunta para vocês. Acabei de orar. Queria terminar com uma pergunta para vocês. No dia do juízo final, onde é que vocês vão estar? Onde vocês estarão nesse dia? Eu estou no céu. Amém? Amém. Eu espero que todos aqui também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos, Pai, junto com os 144 mil. Obrigado porque um dia estaremos, Pai, nesse mar de vidro, glorificando o Teu nome, Pai. Reconhecendo que Tu, ó Deus, é o Todo-Poderoso. Que Tu, ó Deus, é o Rei das Nações. Que Tu, ó Deus, é o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque não somos salvos por nós mesmos, porque isso seria impossível a nós. Nós somos salvos por causa da Tua graça, Deus. Por causa de Jesus que foi entregue por nós. Ó Deus, somos eternamente gratos a isso, ó Deus, e pedimos a Deus a força para vivermos o Teu Evangelho, para vivermos de modo digno do Evangelho, Pai. Vivermos na prática da Tua palavra, Pai. Seguindo os passos de Jesus, buscando ser cada vez mais parecidos com Jesus, Pai. Porque somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor é perfeito. A Tua palavra diz que o Senhor é santo. Ó Deus, eu te peço que também esteja abençoando as pessoas lá de fora. Que elas sejam alcançadas pelo Teu grandioso amor, Pai. Que elas sejam curadas desse veneno do pecado, Pai. E que elas não experimentem dessa ira que Jesus experimentou em nosso lugar. Que elas não precisem passar pela ira e pela cólera pura do Senhor. Ó Deus, que possamos ser transformados pelo Teu Evangelho, dia após dia, Senhor. E que tudo que a gente tem aprendido hoje e nesses dias sirva, Pai, de lição para refletirmos sobre a nossa vida com Deus. Então fala conosco, ó Deus, nessa manhã, fala conosco também à noite, e que durante a semana pratiquemos a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.